Mais uma quinta, estamos aqui no Virtuosas e continuando falando sobre saúde, nós trouxemos aqui a Vitória Xavier, que é acadêmica de nutrição e trouxe algumas coisas para a gente entender melhor a respeito da vitamina D. Como anda a sua vitamina D? E aí, Vitória, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Fernanda. E Vitória, eu tenho um problema seríssimo de falta de vitamina D, acho deficiência, né? Sim. E eu sempre tinha uma questão de cansaço, fadiga, muitas vezes ficava indisposta para fazer algumas atividades simples. E eu não tinha ideia do quanto a vitamina D ela interferia nisso, né? Sim. Mas acho que a gente fala aqui sobre vitamina D, mas o que é mesmo a vitamina D? Pronto, Fernanda, e a todos vocês virtuosos que nos assistem. A vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. E o que isso significa, Fernanda? Ela é melhor absorvida no nosso corpo quando nós temos boas fontes de gordura, né? Quando nós fazemos o consumo de boas fontes de gordura. E além disso, a vitamina D, ela também é um hormônio, também é considerado um hormônio. Então, ela é importante na regulação de outros nutrientes, né? De outras substâncias no nosso corpo, e eu vou citar duas aqui para vocês, que é o caso do fósforo e do cálcio. E essa vitamina D ela é extremamente importante, não apenas para a saúde dos nossos ossos, mas também para a saúde da nossa musculatura no geral, e para a nossa imunidade, e também para a saúde da nossa mente. A deficiência dessa vitamina, quais são os problemas que elas podem causar? Ela pode acarretar outras doenças? Sim. Uma das doenças mais comuns associadas à deficiência de vitamina D é o raquitismo, que é muito comum nós ouvirmos falar, né, quando nós estamos diante de crianças, né, de algumas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, nós escutamos falar muito disso, do raquitismo, que é realmente esses ossos mais fracos, né, deformidades na estrutura óssea, você vê um ossinho um pouquinho assim mais deformado, mas o adulto ele também pode ter esse quadro de ficar com os ossos mais quebradiços, né, e essa deformidade. Mas não apenas, a deficiência de vitamina D ela também vai estar trazendo alguns prejuízos para a nossa saúde, a nível de outras doenças, como doenças cardiovasculares, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer. Nossa, olha aí. A gente não imagina o quanto, né, uma substância, quando não produzida pelo nosso corpo, ela impacta tanto, né? E eu vejo a medicina como um meio de graça, né? A ciência como um meio de graça. E quando a gente vem para o livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A gente está embasado pela palavra de Deus e também se utilizar da graça, pelo meio de graça que é a ciência que Deus nos deixou, isso nos traz saúde também, né? E isso não somos nós, a palavra de Deus é que nos alerta acerca da questão da nossa saúde, né? De preservarmos. Porque eu acredito que você utilizar da prevenção é menos custoso e menos danoso do que você fazer, de fato, um tratamento, né, Vitória? Isso, justamente. E assim, a gente continuando aqui na nossa vitamina D, que é muito importante, minha gente. A gente vive na terra da luz. Sim. Tome sol aqui na cabeça do povo. Quintura. Um mormaço. E a gente já sai de casa, já passando o nosso filtro solar, que é necessário. Sim. Essa utilização desse filtro solar, ela atrapalha na absorção da vitamina D através, né, da incidência da luz. Certo. Vamos pensar de uma forma assim bem geral, Fernanda. O que acontece? Por mais que nós estejamos numa região extremamente ensolarada, nosso Ceará, não é à toa que ele é conhecido como a terra da luz, né? Às vezes é um sol para cada cabeça, né? É horrível. A gente tende a se expor bem menos ao sol. Isso é característico. Nós vimos isso até mesmo
a importância da vitamina D na época da Covid, onde ela entrou como um dos protocolos a serem utilizados, porque as pessoas estavam se expondo bem menos, consideravelmente, né, ao sol. E o uso do protetor solar, em linhas gerais, ele sim pode trazer prejuízos, porque se a gente parar para pensar que a incidência de luz está batendo na nossa pele e a gente está usando um protetor, então a gente vai ter essa absorção cutânea prejudicada, né? De certa forma. A gente vai deixar de usar protetor solar? De forma alguma. Porque o protetor solar, ele traz realmente essa proteção, né, contra a radiação, que pode potencializar o envelhecimento, a gente pode se queimar. E aí, o que a gente faz, né? Eu gosto de pensar o seguinte, gente, antes feito do que perfeito. É interessante nós expormos a nossa pele ali, numa frequência de 2 a 3 vezes por semana, uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, isso sem o uso do protetor solar, obviamente. E após isso, já passa o protetorzinho solar, já para garantir a sua proteção e tudo mais, para justamente você não ter perigo de queimar sua pele, enfim, né? Então, de forma geral, essa exposição é interessante nós fazermos sem o protetor solar, né? E qual é o melhor horário para nos expormos ao sol, né? Não é o momento em que a gente vai fazer um bronze, sim, mas é o momento em que a gente vai ter contato com a luz solar para melhor absorção dessa vitamina D. As crianças, elas tomam aquele banhozinho de sol, naquele solzinho bem ameno, mas qual é o horário que nós, adultos, por exemplo, sim, precisamos tomar? Isso é bem divergente, existem opiniões bem diferentes. Por exemplo, tu citou a questão do banho solar dessas crianças. Hoje em dia nós já temos alguns profissionais falando que isso não é interessante, né? Esse bebê ficar expondo, porque essa incidência é um pouco mais, como é que eu posso falar? Um pouco mais forte, mais agressivo nesse horário. Outros já dizem que meio-dia, no pico do meio-dia é interessante, porque o sol já está nessa incidência mais centralizada. Enfim, eu gosto realmente de pensar que é aquilo, o antes feito do que perfeito. Em algum momento do dia, principalmente nós hoje que temos essa dificuldade de nos expor ao sol, um tempinho ali, nem que seja para pegar o braço e botar na janela. Um negócio mesmo assim. Realmente eu acho que é melhor do que nós ficarmos pensando se existe um horário ideal perfeito. Porque a literatura é muito divergente e a gente não tem como ficar calculando isso, né? À torta e à direita. E até por conta das nossas demandas, das nossas rotinas também. Sim, justamente. Quando a gente fala de déficit de atenção, a primeira palavra que vem na cabeça é repor, né? Suplementar, né? A suplementação medicamentosa, ela é feita através dos profissionais da área da saúde. Isso. Mas eu, em casa, existem alguns alimentos que eles vão auxiliar nesse processo de suplementação? Aquele alimento que não pode faltar na nossa mesa, nem que seja pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Sim. É interessante nós entendermos o seguinte: existe a complementação e a suplementação. Dentro do que nós entendemos sobre a vitamina D, além da exposição solar, nós temos a complementação dietética, né? É aquilo que você vai usar realmente para complementar a quantidade de vitamina D que é importante, tanto para mim quanto para você, que às vezes o meu nível de vitamina D, pela idade, enfim, inúmeros fatores, é diferente do que o seu corpo precisa. Então, existe essa questão da complementação. A suplementação, como você bem disse, é realmente quando nós fazemos uso de produtos, que é o caso do suplemento, né? Para nós termos essa ingestão adequada de vitamina D. Porque, assim, além da falta, né, além dessa baixa exposição que nós temos à luz solar, existem outros fatores que vão influenciar a nossa absorção de vitamina D. É o caso de algumas doenças intestinais, como se você é celíaco, então isso vai influenciar a sua absorção de vitamina D. Se você tem problemas com deficiência de algumas enzimas, se você tem alguma questão hepática, isso pode influenciar na sua absorção de vitamina D. Por isso que a suplementação ela vai entrar como uma estratégia justamente para te auxiliar nesse momento, entende? Então, qual é um alimento, Vitória, que eu preciso, pelo menos no café da manhã, então em alguma refeição que eu preciso trazer para a minha mesa para me auxiliar nesse processo? Pronto. Tu lembra que lá no comecinho eu falei apresentando a vitamina D como uma vitamina lipossolúvel? Então, a gente tem que pensar nessas boas fontes de gordura, né? Esses, por exemplo, peixes gordurosos, como o salmão, como a cavalinha, vão auxiliar, né, nessa absorção, nessa boa absorção de vitamina D, mas também os produtos lácteos, né, fortificados com vitamina D, que hoje no mercado nós já temos essa opção.
é o leite, é o iogurte, o ovo é uma opção, a gema do ovo é uma opção super interessante para nos ajudar nessa absorção de vitamina D. Vitória, assim como a gente falou que a deficiência ela pode causar problemas, o excesso também pode causar, né? Sim, é comum a gente ver as pessoas, eu acho que porque eu tô com uma fadiga muscular, porque eu não tô conseguindo me concentrar, deve ser falta de vitamina D. Sim. Então vai lá na farmácia, compra, faz o uso, né, de uma maneira bem discriminada, sem um acompanhamento médico. Pode ter trazer algum problema esse excesso medicamentoso? O que é que acontece hoje em dia? Como tu mesmo falou, né, Fernanda? A gente tem hoje uma disponibilidade ali, a pessoa faz a automedicação, e isso é um cuidado que nós precisamos realmente ter, de fazer uso apenas daquilo que foi nos passado, né, através de um diagnóstico, enfim, prescrito por um profissional da saúde, um médico, um nutricionista. No caso do excesso da vitamina D, o nosso bom Deus, ele é muito perfeito. Ele é muito perfeito, é incrível. Como ele, além de perfeito, ele é muito cuidadoso e pensou em tudo. Nós temos esses artifícios, mas quando nós paramos para ver o quanto ele é cuidadoso, de pensar que aquela luz que vai entrar na nossa pele vai se transformar numa provitamina, depois numa pré-vitamina, ela vai para o nosso fígado, ela vai para o nosso rim, para a gente conseguir ter ela disponível, ela na forma ativa, isso é incrível. E nós temos hoje no mercado, quando nós vamos realmente na farmácia, esses suplementos que tem lá, você vai ver lá, vitamina D3, né? Que é aquela forma que o corpo vai conseguir mais absorver de uma forma mais ativa. Eu lembro que lá no comecinho também eu falei que alguns nutrientes eram importantes para serem absorvidos, né? Eram melhor absorvidos, né? Com o uso da vitamina D, eu citei 2, tu consegue lembrar de algum? O cálcio e o fósforo. O cálcio e o fósforo, justamente. Quando nós temos esse excesso de vitamina D, existe uma condição chamada de hipercalcemia. É quando nós temos o excesso desse cálcio na nossa corrente sanguínea. E isso vai causar alguns efeitos deletérios na nossa saúde, né? Alguns efeitos adversos, alguns prejuízos. Fadiga, vômito. Não vou falar preguiça, né, mulher? Aquela indisposição. Aquela indisposição. E, além disso, nós podemos até ter, de uma forma mais grave, lesão renal. Então, esse excesso é só nós pensarmos como a palavra do Senhor sempre nos fala para sermos moderados. E com o consumo da alimentação, de alguns nutrientes, principalmente de uma forma tão assim equivocada, de você ir lá e comprar por conta própria, é algo que nós precisamos realmente pensar, nessa moderação. E aí, no caso do excesso, como eu bem falei, né, essa hipercalcemia, esse excesso pode trazer esses prejuízos até mesmo a nível renal. Vitória, tem muita coisa que vai para a internet e as pessoas acabam consumindo um conteúdo completamente distorcido, sem nenhum estudo científico feito. Sim. Então vamos trazer aí 3 mitos e 3 verdades para as nossas amigas virtuosas. Perfeito. Eu pensei no seguinte, gente, 3 mitos. Será que a vitamina D, quanto mais melhor? É mito ou verdade? Depois dessa aula, né, eu posso dizer que é mito? É mito, gente. Nós temos que ter realmente essa moderação, esse cuidado, né, de não fazermos essa exposição errada, né, exagerada. Outra pergunta, será que jovens não precisam de vitamina D? Claro que sim. Claro que sim. Então mito? É mito, realmente. Tanto eu quanto você, quanto as pessoas que estão nos assistindo, essas virtuosas maravilhosas, nós vamos ter realmente níveis diferentes, mas todas nós vamos precisar de vitamina D. E isso ao longo de todo o nosso processo de envelhecimento. Ainda mais no processo de envelhecimento, que é uma das vitaminas que nós vamos ter mais deficiência. Então, a gente ir estocando aqui para lá, né? Tendo esse cuidado. Outro mito é que a gente só consegue vitamina D por causa da nossa exposição ao sol. É mito ou verdade? Sendo assim, aquela galera que vai tomar um bronze lá na praia, né? Era cheio de vitamina D. Deve ser mito. É mito. Como nós estávamos conversando antes, né? A alimentação também, ela vai nos proporcionar essa absorção de vitamina D. Nós vamos ter alguns alimentos, né? A gema do ovo, como eu disse aqui antes. Então, é totalmente mito. E sem falar que, assim, o ovo, ele é um alimento que ele
ele é um alimento bem mais barato, né? Sim, de acessível. Você trazer acessível para todas as camadas, né? Sim. De trazer para nossa mesa. Então, vamos trazer o ovo. O meu ovinho, gente, ovinho é de Deus. Mas eu queria destacar posso dizer? Vai. Uma verdade que a maioria das pessoas não sabe. Hoje a literatura ela tem associado muito a absorção de vitamina D, né? Esses níveis adequados de vitamina D, com a nossa saúde mental. Então, há alguns estudos saindo, algumas pesquisas bem interessantes correlacionando esse nível de vitamina D com depressão, essa deficiência de vitamina D com essa maior probabilidade de você desenvolver, né, a depressão e tudo mais, e a nossa regulação hormonal. Então, nós mulheres, né, além do nosso ciclo menstrual, inúmeros outros fatores, né? Casa de Eva, maravilhosa, nossa amiguinha, enfim. Nós já temos essas questões de alterações hormonais, né? Por causa dos nossos hormônios, enfim, que ficam sempre variando. E às vezes a vitamina D ela também vai nos trazer esse prejuízo, né? A nível de regulação hormonal. Então, é verdade, sim, que ela influencia nesse aspecto. E olha só, Vitória, como a gente olhando para todos os aspectos da natureza e de como Deus nos criou de uma forma tão perfeita, lá na terceira epístola de João, no capítulo 1 e no versículo 2, a palavra de Deus nos fala, né? Amados, acima de tudo, façam votos por sua prosperidade e saúde. Sim. Assim como é próspera a tua alma. Então, assim como a saúde da nossa alma está apegado à palavra de Deus, refletindo nela dia e noite, né, com os nossos hábitos espirituais, ter hábitos saudáveis faz com que nós tenhamos, né, esse corpo, esse templo do Espírito Santo, Sim. sendo melhor administrado, sendo melhor governado, para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus, né? E a própria palavra de Deus diz que com mais o que bebais, tudo fazer para a glória de Deus. Então, quando eu estou cuidando do nosso corpo, eu estou glorificando o Senhor. Sem dúvida alguma. Quando nós comemos direito, quando nós nos exercitamos, quando nós dormimos bem, tudo isso é para glorificar o Senhor. Como você bem disse, né? O Senhor nos criou para glorificá-lo e é nesses aspectos do nosso ordinário, nessas pequenas coisas, nesses pequenos cuidados que nós temos com nós mesmos, né? E com quem nós amamos, o sentar à mesa, isso é divino, a nossa refeição de qualidade, equilibrada, sem excesso, sem ficar bitolado, não posso comer aquilo, não posso comer. Não, gente, tudo é questão de moderação, equilíbrio, tudo isso nós conseguimos. Com tudo isso nós conseguimos glorificar o Senhor. Queridas virtuosas, nós nos encontramos na próxima quinta e deixe aqui nos comentários a sua dúvida e quem sabe sua pergunta será tema para o nosso próximo programa. Sim. É isso, gente, foi um prazer.